Na noite de verão em Roma, 18 de julho de 64 d.C., um incêndio devastador irrompeu na área mais povoada da cidade, onde havia prédios de 3 a 5 andares feitos de madeira. O quê? Não acredito. Os ventos espalharam as chamas rapidamente e o fogo se alastrou por outros bairros. Por 3 dias, o incêndio ficou fora de controle e levariam outros 3 para ser vencido. Quase toda Roma foi destruída. Dos 14 distritos, apenas 4 não sofreram danos. O restante, cerca de 70% da cidade, foi devastada pelas chamas. Mas, se existe uma dúvida ou até mesmo certeza que ainda paira no ar, é que Nero teria sido o responsável por tal ato insano. Mas, será mesmo que foi Nero que tocou fogo em Roma? O bicho era tão ceboso assim para fazer algo com a sua própria população? Bem, é isso que você vai repensar no vídeo de hoje. Se você já gosta do tema Roma Antiga aqui no canal, então por favor, não esqueça de deixar o seu gostei e caso tenha caído aqui de paraquedas, por favor também se inscreva. Estamos com a meta aí de chegarmos a 200 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda, tá? O meu nome é Alex Lima e sejam bem-vindos ao canal Fala do Mundo. A memória da tragédia. Logo após o incêndio, começaram a circular versões da tragédia. As pessoas buscaram um responsável, afinal, não pode haver acaso na capital imperial protegida pelos deuses. Nero foi o principal suspeito e os rumores envolvendo seu nome ainda persistem no imaginário coletivo. A imagem de um imperador tocando lira diante de uma cidade incendiada tornou-se símbolo da insanidade e crueldade do governante e da degradação do Império Romano. Na Idade Média, difundiu-se a lenda de Nero, o Anticristo, ideia ainda presente em alguns textos de viés religioso. Autores cristãos antigos e medievais também reforçam a má reputação de Nero, lembrando também como o primeiro perseguidor dos cristãos. O clássico romance Quo Vadis, de 1895, do escritor polaco Henryk Sienkiewicz, não só culpou Nero pelo grande incêndio, como o caracterizou como tirano demente, inepto, sanguinário e pervertido. A versão épica de Hollywood, filme de 1951, dirigido por Mervyn LeRoy, reproduziu a caracterização de um Nero enlouquecido na memorável interpretação de Peter Ustinov. As fontes mais antigas conhecidas. Afinal, o que é historicamente comprovado sobre o grande incêndio de Roma? Bem, os relatos históricos vêm de 3 fontes secundárias. Tácito em Anais, Suetônio em Vida de Nero e Dion Cássio em História Romana. É de Suetônio a versão de que Nero teria ordenado abertamente que a cidade fosse incendiada e que assistiu à torre de Mecenas, no Monte Esquilino, enquanto cantava e tocava lira. Dion Cássio retoma Suetônio e acrescenta que Nero queria destruir a cidade para construir um complexo palaciano, a célebre Domus Áurea, e para isso teria enviado secretamente homens que, fingindo-se de bêbados, incendiaram a cidade. Nero, então, teria sido um tremendo de um ceboso, assistindo a tragédia de seu palácio no Palatino, cantando e tocando lira. É verdade. Autores cristãos posteriores, como Sulpício Severo, nas crônicas do século V, reforçaram a culpa de Nero, dizendo que o imperador era louco e teria provocado o incêndio buscando inspiração para compor um poema, tal como Homero ao descrever o incêndio de Troia. Pesava sobre a reputação de Nero a morte da mãe, da primeira mulher e do irmão de criação, não sendo difícil jogar-lhe mais uma culpa, o do incêndio de Roma. Tácito, considerado a principal fonte, pode ter testemunhado o incêndio ou relatos sobre isso quando menino, com 8 ou 10 anos de idade mais ou menos. Em Anais, ele narra o incêndio e cita autores como Fábios Rústicos e o cônsul Marcus Cluvius Rufus, cujas obras não sobreviveram, e o renomado escritor e filósofo Plínio o Velho, autor da História Natural, para quem Nero foi o responsável pelo incêndio. Segundo Tácito, o incêndio teria sido um acidente, que começou aí em armazéns junto à região do circo, onde ocorriam aí as corridas de biga, uma zona atulhada de casas, bodegas, mercados e também depósitos.
O fogo se alastrou pelas ruas estreitas e tortuosas, com prédios de madeira de 4 a 5 andares, onde moravam famílias pobres. Nessa área não havia grandes edifícios de pedra, como templos e basílicas, nem áreas abertas de terra para impedir a conflagração. O clima seco, o forte calor da época, que era o verão, a força do vento e as construções altamente inflamáveis teriam ajudado o alastramento do fogo. Investigando as versões. Diferente do que muita gente fala de Nero, parece que ele era um homem que ajudava muito a sua população. Tácito afirma que Nero não estava em Roma quando começou o incêndio, mas no balneário litorâneo de Anzio, ou Anzio Antino, a uns 60 quilômetros de Roma. Informado do caso, ele voltou para a cidade e tomou medidas para deter o fogo e socorrer os desabrigados. Além de tudo isso, ele mandou vir de Ostia e das cidades vizinhas suprimentos e alimentos e também ordenou a redução do preço do trigo. Como se isso fosse pouco, ele também mandou abrir jardins, edifícios públicos como as termas e as basílicas e panteões para também acomodar os refugiados. Depois de 6 dias, com o fogo vencido, começou a limpeza das áreas destruídas. De acordo com Tácito, dos 14 distritos de Roma, 3 foram completamente devastados, entre eles o Palatino e o Circo Máximo, e outros 7 foram reduzidos aí a ruínas queimadas. Olha só, o quão esse fogo foi destruído na cidade de Roma. O fogo destruiu partes do próprio palácio de Nero, inclusive, o Domus Transitoria, que ele tinha acabado de construir e decorar com o tesouro da arte grega, que se perdeu aí completamente. Uma lástima, seria aí um tesouro histórico bastante aí requisitado pela galera aí, que gosta de estudar isso. Mas enfim, Nero mandou recuperar parte da decoração de mármore para o seu novo palácio, o Domus Aurea, cujos afrescos eram semelhantes ao palácio destruído, e o Domus Aurea foi erguido a 1 quilômetro do local onde o incêndio começou. Tais fatos contrariam a teoria de intencionalidade de Nero no incêndio, e Nero se lançou à tarefa de reconstrução de Roma, reerguendo a cidade ainda mais bela e segundo critérios urbanísticos mais racionais e funcionais. Ele proibiu telhados e casas de madeira, prédios colados uns aos outros e limitou a altura a 2 vezes a largura da rua. Encheu a cidade também de fontes de água e mandou que fossem vigiadas para evitar desvios a particulares, os famosos jacarés, como é chamada aqui a galera que desvia a água, da distribuidora de água da cidade para as casas, sem pagar nada. A ideia de que teria assistido o incêndio do Alto do Palatino, como afirma Dion Cássio, é ainda mais fantasiosa. O Palatino estava em chamas e Nero jamais poderia ficar ali. Mas, em relação ao que existe sobre Nero ser um perseguidor de cristãos, como é que fica tudo isso? É isso que eu vou te explicar agora no próximo momento. Porque antes disso, deixa eu só te fazer aqui uma perguntinha bem básica. Você já se inscreveu no canal? Estamos aqui com uma meta para chegar a 200 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda para a gente conseguir esse feito memorável aqui no canal Fala do Mundo. Então, claro, se inscrevendo aqui você garante que você vai receber vídeos toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas. Sempre temos arquivos aqui históricos e também engraçados para você, além de aprender, cair na gargalhada também. Uhul! Já se inscreveu aí? Muito obrigado então pela sua inscrição. Vamos direto para o próximo tópico. Cristãos, incendiários ou bode expiatório? Ih, rapaz. Nero mandou investigar quem eram os responsáveis pelo crime. O processo é confuso. Segundo alguns, para desviar as suspeitas sobre sua pessoa, Nero teria acusado os cristãos. Ué? Tácito afirma que estes, antes mesmo de serem presos, haviam confessado o crime. Mas por que confessariam sabendo que era a severíssima punição para incêndio intencional? Bem, naquele tempo, extremistas cristãos apontavam Roma como a nova Sodoma, a ser destruída aí pela ira do Senhor. E quem assiste aqui o canal sabe muito bem que rolava muita coisa lá na Roma Antiga, Se você ainda não assistiu, eu vou deixar uma playlist completa aqui, na descrição, e também vou deixar no primeiro comentário fixado para você assistir o que é que rolava lá. O bicho pegava, meu. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. A ideia do apocalipse ganhava eco,
o mundo corrupto e licencioso dos romanos, a Grande Babilônia, seria queimado pelo fogo, como previa Apocalipse 18:8. Os fanáticos, em sua maioria gente humilde e inculta, poderiam entender essas revelações como um apelo à ação direta. E aí poderiam tomar ao pé da letra a própria mensagem alegórica de Jesus, que diz o seguinte: vim trazer fogo à terra e como gostaria que já estivesse acesso. Lucas 12:49. São Paulo mostrou-se preocupado pelo extremismo de alguns cristãos. Mas aí, tudo isso acontecendo, claro que não iria passar impune. Alguma coisa tinha que ser feita para dar um jeito nos cristãos que fizeram isso, E é aí que vamos para o próximo tópico: Nero e o julgamento dos cristãos. O processo de investigação, interrogatório e prisões durou mais de 2 meses, um tempo muito longo para a pragmática e veloz justiça romana. Os primeiros réus confessos apontaram outros. Aqueles que eram escravos foram castigados, como era a prática da época. Ao todo, foram condenados de 200 a 300 pessoas, um número significativo para a comunidade cristã de cerca de 3.000 membros em Roma, até porque o cristianismo ainda estava em fase de crescimento na época. Depois desse julgamento, os caras se lascaram, pois as punições botaram para torar. 3 penas foram aplicadas aos incendiários. A maior parte foi queimada viva depois de ter as vestes embebidas em material inflamável. Outros foram crucificados e outros lançados para serem devorados por cães selvagens. Caracas! Nero não tinha piedade não, viu? Não foi, contudo, uma perseguição oficial aos cristãos, mas a condenação de incendiários criminosos. Os demais cristãos da Roma e de fora da capital foram deixados em paz. Até mesmo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, que em 64 encontrava-se em Roma e era bem conhecido aí das autoridades como líder cristão, sequer foi investigado. Por essa época, a fé cristã não era um delito em si. Isso desmonta totalmente a falsa teoria de que Nero teria sido o primeiro perseguidor dos cristãos. Em matéria religiosa, Nero foi muito tolerante dentro da melhor tradição romana. Já a plebe de Roma, que não tinha clara a diferença entre judeus e cristãos, via com maus olhos os judeus e com eles os cristãos. Equivocava-se sobre o significado de Eucaristia, acreditando que fosse um ritual antropofágico, e difundiam a ideia de que os cristãos cometiam infanticídio, orgias rituais e incesto. Nero nunca se impôs com os judeus. Sob seu governo, um judeu convertido, Tibério Júlio Alessandro, chegou ao ápice de sua carreira imperial como prefeito do Egito, a mais rica e importante das províncias. Em relação aos cristãos, lembre o episódio de Paulo, que, envolvido em um tumulto em Jerusalém com os judeus, apelou a César e foi levado para Roma. Ele não teria apelado a Nero se este tivesse a fama de tirano, arbitrário e também feroz. Paulo viveu por 2 anos em Roma, aguardando seu julgamento em absoluta liberdade, inclusive para pregar sua fé. Nero condenou os cristãos por um crime de direito comum e não por sua fé. Fora de Roma e nas províncias, os cristãos não foram incomodados. As perseguições aos cristãos teriam início muitos anos depois, com Domiciano, entre 81 e 90. Em consequência do imperador assumir caráter divino e de impor a seus súditos que o adorassem como Deus, o que os cristãos não podiam aceitar, Até porque ninguém é obrigado a nada, pelo amor de Deus, Bom. E aí, você já sabia que Nero não teria sido responsável por tocar fogo em Roma ou passou a saber no vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você, hein? Tudo bem. Se você chegou até essa parte do vídeo, então comenta aqui a palavra Roma Antiga, que eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário e te responder de forma bem caprichada, hein? Que demais! Se você quiser saber mais sobre a história da Roma Antiga, então clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora mesmo aqui na sua telinha, mais ou menos aqui. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!